Olá! No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre render, softwares como V-Ray, SketchUp. Fique com a gente que vocês vão gostar. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time completo, Carlão, D, Tudo bem? Dó, Olá. e hoje mais um episódio especial. A gente adora quando a gente traz professores aqui para a gente bater um papo, para a gente poder, né, valorizar. Verdade. Nossa convidada, ela é professora e arquiteta. Ela é especialista em render, softwares como SketchUp, V-Ray. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada. Não sei se eu falo muito perto, muito longe. Fica à Ela daqui vontade. mesmo. Muito Não. prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Sim, eu sou arquiteta, sou formada desde 2018. E aí, logo quando eu me formei, eu era daquela que não sabia o que fazer da minha vida. Me formei. E agora? Não sei se eu quero trabalhar com arquitetura. Nossa, depois... E aí eu já emendei uma pós-graduação em design de interiores. Nem gostava de interiores na faculdade. E aí emendei a pós-graduação logo que me formei. Fiz na FAAP, vocês conhecem a FAAP? Sim. Fiz na FAAP lá de São José dos Campos. E aí, quando eu tava no meio da minha faculdade, eu comecei a gostar da matéria de interiores, quando eu comecei a entender como que era trabalhar com interiores. E aí eu lembro que eu comecei a me destacar na faculdade, porque eu sou alagoana, sou de Maceió. Então, Vixe, meu Deus do céu. eu sou Cara, nordestina. Eu sou Nossa, nordestina. Maceió. É bom Eita, demais. Deus. Bom Minha demais. sereia. Tem uma musiquinha assim, Ele gosta. Gosta. E aí eu percebi que, comecei a fazer os trabalhos da faculdade e eu comecei a trazer um pouquinho da minha cultura de lá para os trabalhos daqui. Eu comecei a ver, nossa, tô tirando nota boa trazendo coisa de lá. Ah, legal. E aí comecei a me destacar por conta disso na pós-graduação. E aí, ainda no final da pós-graduação, a gente chegou na pandemia. E foi quando eu comecei a estudar os softwares. Eu já sabia mexer, mas eu não era boa ainda. Eu sabia fazer uma imagem realmente realista. Quando eu falo aqui de imagem realista, é uma foto mesmo do projeto antes de executado. Eu considero o render como uma foto antes de executado, uma fotografia mesmo. Então, eu comecei a ficar boa nos softwares. E logo depois, eu lembro que eu fiz o TCC da pós-graduação. Tirei 10. Tirei 10 na minha pós. Eu não lembro de não ter tirado. Eu acho que eu não tirei um 10. Não lembro. Eu lembro. Agora o inverso, né? Que Tudo tá bonito. ótimo. Que bonito. Não, assim não, tá, gente? Tem que estudar. Direito. E eu nem era muito nerd na faculdade, mas na pós-graduação, não sei o que aconteceu. Acho que é porque eu gostei mesmo da matéria de interiores. Você encontrou a magia, né? Nossa, e aí eu me formei, eu lembro que a minha média de todas as matérias foi 9,6 de todas as Caracas. matérias da pós-graduação. Então, assim, eu fui uma super nerd na pós-graduação, terminei com 10 no TCC, e aí me apaixonei por interiores, e aí eu disse, poxa, aqui é o meu caminho, eu me encontrei. E aí, poxa, eu quero trabalhar com interiores realmente. Aí eu achei, comecei a fazer imagem realista. Entrei no Instagram em plena pandemia também. Entrei com 0 seguidores, fiz no Instagram do zero. Não entrei no meu Instagram pessoal, que tem muita gente que começa falando no de pessoal. design de interiores no Instagram. Isso, falando de design de interiores, para puxar clientes de interiores. Porque eu não tinha uma família abençoada, que, vou fazer projetos, Andressa, faz aqui um projeto para mim. Não tinha. Pra pegar experiência. Pra pegar experiência. Não tive isso, então eu tive que ir na raça. Então eu entrei no Instagram e comecei a postar. Só que assim, eu sou muito dedicada. E quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira.
Quando eu comecei a postar no Instagram, eu postava todos os dias. Eu lembro que eu não tinha ainda projetos, eu não tinha um escritório, mas todos os dias eu acordava como se eu tivesse uma rotina de trabalho na minha casa para realizar. Então eu tinha os afazeres do Instagram, todos os dias eu tinha um post pro meu Instagram. Então isso, eu passei uns 4 meses nessa de postar todos os dias, sábado e domingo. De domingo a domingo, era todos os dias mesmo, gente. Postava, mesmo com vergonha de aparecer, eu ainda gravava alguma coisa no meu computador, fazia stories sem aparecer no o rosto. E aí, depois de uns 4 meses, começou a surgir cliente. Eu lembro que a minha primeira cliente, quase que não sai. Beber até um pouquinho de água aqui, que eu tô falando demais. Não tá nada. O espaço aqui é do convidado. Então é verdade. Isso aí. Fica à E aí vontade. eu lembro que a minha primeira cliente chegou pelo Instagram. Na verdade, ela não chegou 100% pelo Instagram. Ele mandou o meu boyzinho, eu chamo de boyzinho, ele é meu personagem, meu noivo. Boyzinho mandou o meu Instagram pro grupo de um condomínio que ele tinha um terreno. E aí, só que assim, não foi só o meu Instagram que foi mandado nesse grupo, foram vários Instagrams. E o meu me se destacou. Você consegue enxergar hoje por que se destacou o seu? Totalmente, porque eu tava lá presente no meu Instagram. Tava postando Todos os imagem dias. realista e eu tava todos os dias. Faz diferença. Faz muita diferença. Eu já posso aproveitar e fazer uma pergunta, uma curiosidade, acho que interessante. Você vê muita diferença em design de interiores de Alagoas para São Paulo, por exemplo? Totalmente. Quais as diferenças que você encontra assim, por exemplo? Eu gosto de falar que cada cidade aqui do Brasil tem uma diferença. Uma cultura própria. Tem uma cultura própria de design de interiores. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu percebi isso porque aqui em São Paulo agora tá começando a se usar. Não usa muitos materiais naturais, que nem a gente usa lá em Alagoas. Eu tô com uma casa lá, por exemplo, em São Miguel dos Milagres, vocês conhecem? Lá em Alagoas, São Miguel dos Milagres. Eu pretendo, né? Falam que, né? Eu tô finalizando um design de interiores lá, e o que é que a gente fez? Eu tenho uma parceira lá comigo, que é formada em arquitetura também, que ela se formou comigo, que a gente tá nessa casa. Como é projeto à distância, às vezes eu preciso de parceria pra fazer. Sim, sim. E aí, o que é que ela fez pra decorar a casa? Foi lá na feirinha de artesanato de Alagoas, de lá de Maceió. Foi lá na feirinha de artesanato, comprou lustre de palha, compra tudo lá direto na fonte, né? Aqui não, pra cá, pra gente achar essas coisas aqui, ou é alguém que morava lá em Maceió e faz a arte aqui própria, ou a gente precisa viajar, ou a gente precisa pedir pela internet. Então, acaba que aqui, o design de interiores aqui de São Paulo, ele é mais, eu posso falar que ele é um pouquinho mais cidade, mais industrial, vai pela vibe da cidade também, né? Que é a cidade de pedra, então a gente vê muito... Tem ainda muitos arquitetos que ainda é aquela vibe de tudo que é cinza, branco e fende é chique. E lá em Maceió eu já vejo que é bem diferente. Então eu trago muito isso nos meus projetos também. Meus projetos, até um slogan que eu tenho, que projetos sem cor não é comigo. Você não vai me contratar para fazer um projeto sem colocar uma Sem vida, corzinha né? Cinza, para né? colocar um branco na sua casa, porque meus projetos são coloridos. E mesmo que apareça algum cliente que é mais clean, né, que gosta de alguma coisa, ele gostou da minha arquitetura, ele vai pedir. Eu tinha uma amiga que eu fiz o apartamento dela, ela queria uma coisa mais clean, mas ela disse, ai, no banheiro, vamos colocar uma cor? Então, alguma Só uma coisa, parede ela ali, me um pede. verde, Sempre me pedem para colocar o meu coloridinho. Então, isso de características de arquitetura tem diferente em cada região, sim. Sim. Até porque a gente tem, por exemplo, tem a Casa Cor. Você conhece a Casa Cor? Sim, Que é tá até acontecendo, que até né? tá Tá no- Exatamente. A Casa Cor, ela tem vários estados aqui do Brasil. Então, a gente tem a Casa Cor São Paulo, a Casa Cor Rio de Janeiro, Casa Cor Goiânia, Brasília. Tem a Casa Cor de lá de Recife também. E cada Casa Cor também é legal de visitar, quem tem condição financeira de visitar todas essas Casas Sim. Cor. Porque a gente percebe também a diferença do design de Sabe, o interiores. perfil regional, né? Exato. Exatamente. Uma coisa que a gente usa muito lá na região do Nordeste é textura, que tá chegando aqui agora. Textura, que estão se usando mais textura em parede, um lavabo cheio de textura, aquelas que brilham.
tá chegando aqui agora. E lá já se usa há Já. muito tempo, entendeu? Porque a textura, ela traz mais a cara de elemento natural, de casa de praia, que como a gente sabe que aqui em São Paulo, acho que o pessoal, ele tá tão cansado da cidade que tá querendo as casas com mais cara de... Conversei com De você esses relaxar. dias, né? Parece que a gente mora numa bolha aqui em São Paulo, que é tudo, sei lá, cinza, é diferente. Aí a gente viaja pro Nordeste, vai. É perto daqui de São Paulo, e você já vê uma coisa totalmente diferente. Seja lá em Salvador, né? É diferente, não é, Carlos? Não, mas aí é uma coisa. Eu vou falar porque eu passei por isso há pouco tempo. Não, no começo do ano eu fui viajar para, aliás, um estado legal pra caramba que eu não tinha conhecido, Alagoas, o Sergipe. Muito legal mesmo, né? E eu sou pirado com essa questão de móveis. Eu também gosto bastante de cor, gosto bastante desses negócios, sabe? Eu curto bastante essas paradinhas, assim, né? Então, eu precisava comprar um lustre lá pra casa. E eu fui na feirinha, no Mercadão da cidade. Mercadão bem Lá em legal. Sergipe? Bem legal o Mercadão, com várias opções. Putz, cara, eu vi uns negócios e falava, vou levar esse daqui. Vou levar aquele ali. Não é, porque é algo assim que não é muito comum pra gente Diferente, aqui, né? Aqui em São Paulo. Aí eu vi lá um abajur, mas muito louco. Tanto que eu trouxe. Você que participou Eu vi. que participou da obra lá de casa lá, você viu. Eu trouxe o tamanho intermediário, porque o que eu gostei, que era um grandão, eu não consegui trazer. Não cabia na mala. Não, ele já não cabia na mala. E a questão do transporte, como ele era feito através de, acho que é fiapos de bambu, mas é bem legal mesmo. A estrutura dele não era muito rígida. Então, o rapaz, quando me vendeu, coloca isso daqui, eu coloquei tudo, quase que eu entrei dentro do abajur para poder tentar vir. Mas não teve jeito, ele chegou aqui meio desmilinguido, entendeu? Então, é assim, o abajur, o custo dele lá, era um custo super acessível. Tem essa diferença também, né? Super Acho que até por acessível. conta do material, né? Você comparando aqui com o que a gente tem, aí eu vou fazer essa comparação de lá para cá. Você vai numa casa aqui, numa rede qualquer que vende esses acessórios, né, para casa, você vai escolher um abajur. Quais opções que você tem? Você tem os abajures industriais, né? Na grande maioria, né? Você tem várias opções. Vê algum abajur que tem alguma coisa que tenta procurar que tem uma essência natural. E quando você acha, o custo é lá em cima, cara. É lá em cima. Por quê? O artesão, ou ele trabalha aqui, e aí também, por se diferenciar e você não ter muita opção, o custo dele vai ser maior, Aqui, né? ou você tem que trazer de outros lugares, que só o transporte acaba encarecendo o produto. Cara, você vê lá umas mesas de madeira, isso aí você encontra bastante na região norte. Tem as madeiras, né? Em algum momento elas acabam envelhecendo. Elas tratadas, bicho, aquelas mesonas grandes, Coisa mais linda. linda. Aí você vai olhar o custo de lá e vem pra cá, você vê que é completamente diferente, cara, pra você trazer. Então, assim, a gente tem essas dificuldades de conseguir ornamentar as nossas culturas dentro do nosso próprio... Aliás, o Brasil é Um país um continental. país, né? Quase que um continente à É um parte. continente, É muito né? grande. É muito louco isso. Mas e aí, como que foi a questão de Maceió para São Paulo? Como que foi essa opção de sair de lá? Aliás, Tati, que lá é maravilhoso para Deus. ele foi e não quis mais voltar. Não, tem problema. Não, lá é maravilhoso. Eu penso sim, futuramente voltar a morar em Pensa? Maceió. Penso. Não agora, porque eu acho que aqui é melhor pra cuidar de filhos. Mas eu penso sim, futuramente voltar pra Maceió. Eu amo Maceió. Eu vim pra cá. Eu tenho irmã em Taubaté. Eu moro em Taubaté, nem falei isso, né? Eu moro em Taubaté, aqui em São Por Paulo. isso que você tá falando que aqui é legal, né? Cuidar de filhos, porque é Taubaté. Vem pra cá, Taubaté é legal. gente. A região do Vale do Paraíba é muito gostoso. É maravilhoso. Eu gosto de falar, eu moro do lado de Campos do Jordão, gente. 40 minutos eu tô em Campos do Jordão. Excelente, né? Vamos passar uma tarde lá?
A gente vai lá e volta É. pra casa. Posso comentar um pequeno detalhe? Eu sou meio que oriundo da região. Porque meu pai nasceu em Pindamonhangaba, que é ao lado de Taubaté. Mas desculpa, acabei te cortando. Aí eu tava falando como eu voltei, como eu vim parar aqui, tá? verdade, Eu tenho uma irmã que. Essa história é legal. Eu tenho uma irmã que mora aqui em Taubaté há muitos anos, ela veio pra estudar. E aí, em uma dessas. Eu sempre vinha visitar ela. Aí um dia eu vim com meu primo, viemos solteiros, baixei o Tinder aqui em Taubaté. Olha isso. Baixei o Tinder, dei um match com o meu noivo. A gente vai se casar em outubro. Médico. Match. Pra Eita! quem tá vendo que Tinder não funciona, Demos um match no Tinder. Funciona. E aí a gente se conheceu pelo Tinder, demos um match, vamos nos casar em outubro. Mas aí eu tava finalizando a faculdade de arquitetura. E aí, eu não sei se isso é de lá do Nordeste, mas geralmente as pessoas não dão muito valor a quem se forma por lá. Eles dão mais valor a chegou alguém, fez alguma coisa de fora e voltou. É mais valorizado lá na cidade de Maceió. Eles são assim. E aí eu fiz, não, então vou aproveitar que eu tô com esse namoradinho lá em São Paulo, vou lá fazer uma pós-graduação, que eu tinha minha irmã pra me dar apoio aqui. E aí eu vim pra cá por conta disso. Por O conta amor é lindo. do Tá vendo? Love são so dele bad. e da pós-graduação também. E aí a gente vai se casar agora em outubro. Cara, mas olha, eu não Muito tinha bom. essa visibilidade não. Olha como o negócio é maluco, cara. Eu nunca imaginei que assim, no Nordeste você tinha preconceito dos regionais. Que se formam lá no. Você vê como é que é engraçado, cara? Porque eu imaginava que o preconceito era justamente ao contrário. Eu me formei lá, venho para um grande centro e, pô, de repente não é tão valorizado quanto no Aqui, grande né? centro, né? Mas você vê como que é engraçado os negócios? É assim mesmo? Lá é assim. Eu sinto que é com quase todas as profissões. Quando você. Eu acho que é porque é uma cidade que ela tem uma carência ainda de educação. O Nordeste tem carência de educação, gente, infelizmente. É maravilhoso, mas tem carência de educação ainda. Então, existe sim um meio que preconceito entre eles também. As pessoas que. Fiz uma pós-graduação aqui em São Paulo, me formei aqui em São Paulo e vou morar em Maceió e trabalhar em Maceió. É visto como uma pessoa melhor lá, com outro olhar. Então eu pensei nisso quando eu vim também fazer a minha pós aqui. Tá certo. Que coisa. Aí o Tinder mudou os planos. Tá vendo? Não, pretendo ficar por aqui. Love são so Agora a gente bad. pretende ficar por Vai. aqui. Segue, senão o cara não vai ficar no love. Segue. Não vai ficar só no love. no love. Puxa. Love me busca daqui a pouco. Mas explica pra gente um pouquinho o que é render, né? Pra quem não sabe, né? O que é render, e aí, não sei se você quer já emendar sobre os softwares que você usa para fazer o render, né? Que é o SketchUp, o V-Ray. Tá. Explica um pouquinho pra gente. Como eu virei professora, né? Até agora eu falei do meu Instagram. Comecei a me destacar no Instagram como design de interiores. Até hoje eu faço meus projetos. Uhum. Só que eu percebi que o meu Instagram, ele tava começando a aparecer um público que era da minha área. E assim, como eu tava muito nesse meio de internet, marketing digital, eu fiz, caramba, eu acho que isso aqui é um lugar que eu posso ir É também. um nicho, né? É um nicho pra ir. As pessoas começaram a me perguntar, Andressa, como é que você fez isso? Como é que você consegue deixar a sua imagem tão realista? E pra mim era tão fácil, eu tentava explicar para as pessoas e elas ficavam, caramba! E começavam a entender e fazer imagem boa também. E aí eu lembro que, na verdade, o boyzinho, né, meu noivo, entra nessa história de novo. Ele estudava marketing digital, ele virou pra mim e ele falou, por que você não ensina isso na internet? Aí eu, Aí eu fiquei pensando, mas eu sempre quis ser professora. Eu sempre quis ser professora. Eu lembro que na faculdade eu gostava de ensinar para as minhas amigas.
Já, eu gosto dessa matéria, ela não gostava. Eu ia lá, eu ensinava. E tem E o aí- dom natural, pelo que É. você tá dizendo. Né? E aí eu lembro que eu falava assim, não, eu vou me formar, vou fazer minha pós, depois fazer um mestrado, e quando eu tiver com 50 e poucos anos, eu dou aula em faculdade. Eu pensava nisso, eu achava que eu só ia ser professora quando já estivesse Mas muito no bem com o meu final, Mais escritório. madura. E aí veio essa oportunidade, eu fiz, tá bom, vamos testar. E aí eu comecei a postar no Instagram coisas do software, começou a dar muito certo. Eu comecei a ensinar a imagem realista pela internet, e aí vamos para a minha primeira live. Porque para vender a gente precisa fazer uma live. Ele é todo o estrategista Da parte de marketing. da parte de marketing. Então ele falou: a gente precisa fazer X lives, você vai vender para. Vamos abrir uma turma para X pessoas e vai dar tudo certo. Eu disse, tá bom. Mas eu nunca tinha feito uma live na vida. E eu, caramba, como que eu vou fazer uma live? Peguei minha tacinha de vinho, virei um copo de vinho para a primeira live e deu certo a minha primeira live. Ninguém disse que eu tava bêbada, mas eu estava bêbada na minha primeira live. Parecia o primeiro vídeo que eu peguei. Revelação. Ninguém falava, Eu eu tava estava vendo, eu tava bêbada. conectado. E aí deu super certo, tanto é que virou uma marca minha hoje. Quase todas as lives perguntam: cadê o vinho? Aí, tá Cadê vendo? o vinho? Então, eu sempre, assim, não todas as lives, porque senão, meu Deus, eu ia ser taxada como alcoólatra. Mas sempre que eu vou... tem alguma live muito importante, fui fazer uma palestra ao vivo, estava com meu vinho, porque eu estava nervosa. Então, aí eu comecei a ser professora também nesse nicho, ensinar outras pessoas a fazer imagem realista. E o que é o render, o que é a imagem realista? Ele é uma foto do projeto antes de ser executado. O render, ele é uma foto. A nossa área, ela tá crescendo muito. Esse negócio de softwares, esse negócio de inteligência artificial. E a imagem realista, eu vejo muito por esse lado. É a evolução da arquitetura, do design de interiores. É a evolução. Porque antigamente, quando a gente lembrava de coisa de arquiteto, a gente via desenhos feitos à mão, né? Exato. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu tive uma matéria de desenho à mão, que eu tinha que fazer As um... folhas enormes, assim. Eu tinha uma prancha de A2 na minha casa para fazer os projetos à mão. Eu fiz muito projeto à mão na faculdade ainda. E evoluiu, as coisas vão evoluindo e a gente evoluiu até chegar nessa parte de softwares de SketchUp e Vue. O SketchUp e o Vue são dois softwares que eles funcionam em conjunto. É um software de arquitetura. É como se fosse o Revit, AutoCAD, é um software, são softwares diferentes. E por que eu gostei muito desses dois? Porque eu achei muito mais fácil de mexer. O SketchUp, ele funciona na parte de vou modelar, e o Vue, ele entra na parte de transformar em foto. Então, o Vue, eu adoro falar que o SketchUp e o Vue, ele funciona como um casamento. Que o SketchUp é o homem, mas o Vue é o que manda, então é a mulher. Então, o Vue é o que faz se tornar realidade, deixa a minha imagem realmente realista, que a gente precisa mexer para deixar a imagem realista. E é evolução, gente. Hoje a gente não vê mais estágio de arquitetura. Precisa de estágio de arquitetura. O que é que precisa ter? Dominar softwares de No mínimo, 3D. No sim. mínimo, saber Revit, O ou Revit, AutoCAD, ou SketchUp, ou Vue. Senão você não entra nem no estágio inicial. Você não entra. Eu sei que as nomenclaturas são complicadas, né? Não precisa tentar falar. Não precisa tentar falar. Não senhores, precisa. eu não vou entrar nesse mérito, mas esse só também é mais para deixar de uma maneira mais simples de entender. São ferramentas da software. Software são ferramentas, como você tem lá o Windows ou outras ferramentas nesse sentido, que a gente acaba utilizando para outras coisas. Exato. Esses programas, eles são específicos para a área, e no caso da área de arquitetura. Tem como e a edição design de botar interior. um render aqui embaixo? Tem como a edição colocar enquanto a gente tá falando disso? É o cascão. Então coloca aí, editor. Cascão. Coloca aí um render meu pra pessoa entender o que é que eu tô falando. Ô, produção!
Porque, assim, muita gente não tem esse conhecimento dessas ferramentas, né, ainda. Por mais que tá avançada a tecnologia, a informação, essas coisas, mas tem gente ainda que não tem acesso a essas informações, né? Não sei que se você tem essa visão, até você, Não por ser tem. professora, eu acho que muito aluno chega e fala, mas o que é isso? Como que funciona? Tem muito isso na prática ou não? Tem. E o que eu acho que é mais interessante é que existe um trabalho, uma profissão de artista 3D. Você não precisa ser arquiteto, você não precisa ser formado em arquitetura, você É não um precisa curso ser formado técnico? em interior. Nem um curso técnico. Você só precisa saber fazer uma imagem realista boa. Ou seja, fazer um curso meu, por exemplo, você já sai preparado para vender a tua imagem realista para os outros arquitetos. Que maravilha. Então, eu adoro falar que, caramba, o meu curso ele é um investimento, ele não é uma coisa, um curso que você vai pagar, que nem a faculdade, e vai rezar para que consiga um estágio. Não. Se você fizer o curso, praticar, você consegue Na vender prática, imagem realista. ainda que você não trabalhe isso no seu marketing, na prática, o seu curso é profissionalizante. É, Exato. É profissionalizante. Sim. De uma exatamente. maneira prática, né? É. É bem legal. Mas assim, só para entender, ele é um concorrente do AutoCAD, por exemplo? Não, porque o AutoCAD ele é muito técnico. O SketchUp ele não tem como fazer planta técnica de topografia, por exemplo. Topografia de... Eu nem sei explicar direito o que é topografia, tá, gente? Topografia de terreno, sabe? Que é uma coisa muito técnica. Sim. Não Ele faz. O é bastante SketchUp ele é mais para terreno, interiores. Ele é voltado mais para interiores mesmo. A gente consegue fazer planta arquitetônica? Consegue também. Mas ele não é voltado para coisas muito técnicas de engenharia, de vou fazer planta hidráulica, não sei o que, não é legal. Ele é mais para voltado para interiores mesmo, que é a minha área hoje. E pelo que eu entendi, ele tem o objetivo de ser simples, uma interface mais amigável. É um objetivo de assim, o usuário não precisa ser o usuário técnico. Ele Não. pode usar o software para arquitetura, mas pode usar para os projetos dele ali, coisa simples. Consegue. Uma pessoa consegue pegar um vídeo no YouTube e consegue desenrolar no software, consegue mexer. Por exemplo. Só que assim, não sei se vai ficar muito bom, porque não tem um método assertivo para usar aqueles softwares. Por exemplo, para subir parede, você não precisa de muita coisa. Tem um negocinho lá de subir parede, você vai saber lá, você vai ver o nome e você vai saber, clicar aqui e vai subir parede. Vai, mas o que é que precisa fazer além da subir parede? Às vezes precisa fazer falar coisas mais técnicas, mas você precisa criar um grupo para deixar aquela sua modelagem organizada, para que você consiga colocar depois os bloquinhos. Exato. É um software fácil, mas ao mesmo tempo você precisa de um método para conseguir mexer bem naquele software. Senão, por isso que existem pessoas que mexem já no software há muitos anos, mas ainda procuram meu curso porque ainda não conseguem chegar na imagem realista, porque ainda não tem um método assertivo para chegar na imagem realista. Você O perde software é fácil de isso. você aprender a mexer, mas Exatamente. você não vai ter sucesso sem a André. Porque você, Esse é o resumo. você acaba perdendo um pouco de tempo, né? Eu vejo isso também, né? Por Exatamente. causa dessa criação de grupos. Que nem assim, eu entendo um pouco, né? Eu mexo mais com AutoCAD, mais minha parte de engenharia e tudo mais, né? E Revit, né, também. Sim. Então, quando diz criar grupos, por exemplo, você diz criar grupos de marcenaria, grupos de revestimento, grupos de Exatamente. acabamentos. Até da parede mesmo. Faz a parede, faz o piso, é um grupo. Faz a parede, Sim. é outro grupo. Faz a marcenaria, é outro grupo. Porque a pessoa que trabalha com isso full time, ela ganha tempo, né? Com Ela ganha outros tempo porque, projetos. por exemplo, preciso subir só essa parede, preciso pintar essa parede. Aí é mais fácil dela pintar só a parede, porque ela tá em um grupo isolado. Agora, se você faz tudo fora de grupo, às vezes você tenta mexer o móvel de lugar, ele sai todo torto, troncho. Eu falo troncho no Nordeste. Sai todo troncho. O móvel fica todo assim, as linhas saem de lugar. Por quê? Porque você não colocou aquilo ali no grupo. E às vezes não sabe disso, porque tá mexendo ali sozinho no software. É importante aprender sozinho, mas também é muito mais importante fazer um curso, né? Resumindo, né? Pra você fazer um... O mais importante é fazer o curso. Eu diria que assim, ó, e aí vocês me digam, né, o que vocês acham. Eu diria que você aprender sozinho é para te dar a curiosidade e te dar a ciência de que, eu tenho capacidade de fazer isso aqui. E aí você procura um curso para você ser bom naquilo. Exato. Né? Você fazer sozinho é para você
vamos dizer assim, é para você descobrir, para você perceber se você gosta, se você tem, né, o dom daquilo ali, aí você procura o curso para você ser bom, para você se especializar. Eu acho que é por adoro que aí. eu tenho alunas que, eu mexo no SketchUp há 10 anos, há muito tempo, e com você, em menos de um mês eu aprendi coisa que eu não sabia. Aí eu, tá vendo? Olha que bacana. Adoro É. receber esse tipo de Dá um elogio. feedback. Exatamente. Mas é porque eu mexo todos os dias no programa, 4 anos, talvez? 4 anos. Quando surge alguma coisa nova ali, eu vou lá mexer. Vou Já futricar. aprende, se atualiza. Já Bacana. peguei o time do programa. Então, quando eles mexem em alguma coisa, eu já sei exatamente aquilo ali. Eu Aonde acho. mexeu. Eu acho que é nisso aqui, eu vou mexendo, é mais fácil pra mim. Sim. E você já tem, né, uma vasta experiência aí como professora, já tem mais de 500 alunos aí transformados. Qual É que que eu você não diria, contei, mas passou já. É porque eu não parei ainda pra contar. né? Qual que você diria ou quais que você diria que hoje são as principais dificuldades dos alunos na hora de fazer o seu curso, de mexer nesses softwares? Eu acho que a principal dificuldade é não ter dinheiro para investir em uma máquina. Porque quando a gente fala em softwares de arquitetura, são máquinas mais potentes. Então, às vezes, Processamento mais pesado. processamento mais pesado, exatamente. E você consegue fazer com o computador que você tem? Sim, eu comecei com o meu computador que tinha uns 8 anos, coitado. Eu demorava 5, 6, 7 horas para gerar uma imagem, gente. 5, 6, 7 horas para gerar uma Nossa. imagem. A imagem ficava lá, ó. Eu deixava de madrugada. Então, assim, o que eu tenho hoje, às vezes, é 15 minutos. O computador que eu tenho Faz hoje. diferença, né? Então, assim, eu Mas até posso falar. 15 minutos você fala assim, já é para você ver como o Imagina. programa é pesado, né? 15 minutos, e é claro, hoje com as tecnologias, né? Que você tem uma velocidade mais rápida de download ou upload, você vê que mesmo assim é pesado, né? É pesado. Então, uma das principais dificuldades é isso. Algumas pessoas ficam com, o meu computador ele não vai funcionar com esses programas, eles têm essa dificuldade. Só que, aos poucos, eu vou batendo nessa barreira também, porque eu mostro que não, você pode. Você pode começar. O meu primeiro computador, que é o computador que eu mexo até hoje, eu juntei dinheiro de render que eu vendia. Eu juntei dinheiro e comprei o meu primeiro computador, R$ 9.000 em 6 meses. Vendendo imagens realistas com o meu computador antigo, que demorava 6 horas da noite. Então, assim, não é fato de... é uma dificuldade? É uma dificuldade a mais, mas não vai ser um empecilho de você ganhar dinheiro com um computador menos potente. Você vai demorar mais, tudo bem, só que a imagem não vai deixar de ser boa, só vai demorar um pouco mais. Então, um dos empecilhos eu acho que é isso, é a falta de grana para investir numa máquina para começar a mexer nos programas. São E dois você- cursos, né? É. Você tem o curso técnico e você tem o curso financeiro. É. Não. É uma maneira de se pensar. E outra coisa também, a flexibilidade, porque como você está comentando, independente de qualquer coisa, se eu tenho um equipamento mais obsoleto ou um outro, né, que seja mais novo, né, com possibilidade, você consegue fazer. A única questão é a tua entrega. Você vai demorar mais tempo, talvez, com um equipamento do que o outro. Então, Talvez uma organização diferente. É a organização que eu também ensino no meu curso, né? Eu adoro falar, deixe o computador trabalhando enquanto você dorme. Eu ensino eles a renderizarem de noite ou no final de semana, que era o que eu fazia antes, e pronto, você não vai atrapalha perder a sua tempo. Eu falei pra vocês que era profissionalizante. Vocês não acreditaram. E me diz uma coisa, quanto tempo de curso? Mais ou menos. Eu adoro falar que eu ensino você em 30 dias, você consegue se profissionalizar, se você pegar todos os dias. 30 dias, fácil. Mas eu tenho depoimentos de alunos que conseguiram com 1 semana em 15 dias. Fazer imagem Depende realista. também do 1 aluno semana também, em 15 dias. Dedicação. Depende da dedicação do aluno. Qualquer coisa, gente. Se a gente pegar aí, com muita dedicação, você consegue aprender rápido. Uhum. Mas 15 dias, 1 mês, no máximo, assim. Tem gente que demora mais uns 45 dias, uns 3 meses, porque tá com muita coisa pra fazer e não tá pegando no curso Uhum, direito. Até sim, dou um puxão de orelha pros meus alunos. E nesses softwares, como que é o processo criativo? Porque assim, vamos imaginar que
eu vi seu curso, ou eu vi o software, achei interessante, acho que eu vou fazer. Só que por algum motivo eu acho que, mas eu não tenho essa criatividade. Eu não tenho esse dom de, acho que eu não vou conseguir fazer. Porque eu não sou criativo. Eu me acho, sei lá, um zero à esquerda, né? Tem muita gente que pensa por aí. Como que é o processo criativo? Mesmo eu achando que eu não tenho criatividade, eu consigo, através do software, imagino que deva ter aí uma quantidade de imagens já pronta para você usar como referência. Como que funciona essa parte? Primeiro você tem que querer trabalhar com essa área de interiores. Então não é assim, eu vou começar agora, vou ter criatividade. O primeiro passo é, eu gosto de trabalhar nessa área. Uhum. Gosta? Não tem criatividade? Tudo bem. Eu adoro falar que criatividade é treinável. Nossa cabeça, a criatividade é como se fosse um músculo. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente fica bom. E isso é em tudo. A gente não ganha, a gente não ganha uma maratona sem ter treinado antes. Então, a mesma coisa em relação à criatividade, que eu gosto de falar isso para os meus alunos. A criatividade, ela vai... Ai, gente, a criatividade... Eu gosto de falar de criatividade, mas eu gosto de falar também que ela não é para qualquer pessoa. Todo mundo fala, Andressa, você é muito criativa. Como que você consegue ser muito criativa? Eu respiro interiores. Se você vê, eu tô deitada, tô prestes a dormir, tô lá vendo Instagram, imagem de referência. Então, eu respiro interiores para conseguir ter a criatividade que eu tenho hoje. Mas é treinável. Você consegue, sim, se tornar mais criativo no software, mas você não consegue chegar lá, vou produzir aqui da minha cabeça. Não, você precisa buscar referências externas do mundo real. Você precisa buscar referências do mundo real. Eu até falo que na hora que a gente vai iluminar uma cena, por exemplo, eu sempre falo iluminar ou enquadrar uma cena. Segue fotógrafos da vida real que faz fotografia de interiores, porque tem pessoas que fazem fotografia de interiores. Você vai seguir essas pessoas, vai olhar o Instagram das fotos e você vai se inspirar para fazer um enquadramento para tua cena. Você vai se inspirar para fazer a iluminação da tua cena. Natural, iluminação artificial, Exatamente. Tenho muita dúvida, Andressa, de fazer uma cozinha. Eu queria fazer uma cozinha mais colorida. Você precisa buscar referência de cozinhas coloridas para entender o que é que funciona com você. Outra coisa também que eu gosto de falar da criatividade todo mundo tem referência dentro da cabeça. Seja a referência que a gente constrói na nossa vida, constrói tecnicamente, ou seja a referência que a gente traz da nossa vida, desde pequeno. Eu tenho uma família, minha família parte de pai de um interior lá do sertão, que chama Piranhas Alagoas. Esse interior foi, inclusive, onde Lampião foi morto, em Maria Bonita. Sim. Lá em Alagoas. É quente pra caramba. É onde tem os canyons do Rio São Francisco, onde aquele ator morreu. Todo mundo sabe, né? Aquele ator faleceu, infelizmente, coitado. E aí, essa cidade da minha família, ela é tombada. E é uma cidade que tem é como se fosse um plano diretor que na mesma rua não podem ter casas com a mesma cor de tinta. Então, todas as casinhas são coloridas. É tudo muito colorido. E a cidade é tombada. Ela é assim desde que eu tinha 5 anos de idade, talvez, 6 anos de idade, que eu ia lá. Então, eu tenho essa referência muito também... Memória afetiva. Daí. Então, a gente tem essas... Então, quando a gente fala de criatividade, a gente pode falar que tem as referências que a gente tem de memórias afetivas e da nossa vivência, e tem as referências que a gente adquire ao longo das nossas vidas. Quando eu vou numa casa cor, quando eu vou numa revestir, para conhecer novos materiais. A gente pode adquirir referências e se tornar mais criativo por esses dois lados. Qual que, na tua visão, é o limite da criatividade e do exagero? Por quê que eu tô te perguntando isso? Não. Escondido. Não, porque ele tá ali, né? Ele tá ali ele não sabe onde ele tá. Ele não sabe se ele tá na linha. Né? Você tá na... escondido e tal, né? Porque eu vejo assim, Boa, cara. É um limite mesmo complicado, porque você tem várias referências que, se não forem usadas de uma maneira
correta, você pode exagerar. O que é o limite? Por isso que eu gosto de falar que é bom a gente fazer uns projetos de estudo antes de executar alguma coisa na vida real. O meu curso tem isso hoje, da gente fazer uns projetos de estudo antes pra gente ver se realmente até a gente. Gente, é como se fosse um treino mesmo. A gente precisa fazer alguns ambientes pra começar a entender qual é o meu estilo de projeto. Isso aqui dá pra ser executado. Mas a gente também tem estilo de decoração de interiores que chama maximalista, né? Então é uma arquitetura exagerada. E existem pessoas que gostam desse estilo maximalista, que é você chega num ambiente que ele tem muitos quadros, muito não sei o quê. Então, depende. Hoje eu gosto de falar que a criatividade não tem, eu não acho que tem limite. é o que eu Não ia tem falar. limite. Vai da necessidade de cada cliente, do gosto de cada profissional. E da experiência que ele quer, né? Eu acho que até isso é pessoal particular, né? Pessoa, Depende acho da que experiência às vezes que você você vai até expandir, no caso, né? A mente da pessoa ali, né? Acho que você traz, talvez, da memória afetiva da pessoa ali, no contato, determinadas coisas que você vai trabalhando. Exatamente. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem um briefing, que a gente conversa com o nosso cliente. Então a gente vai entender o que é que ele traz de memória afetiva, onde você nasceu, onde você morou, de onde vêm suas melhores lembranças. Justamente por isso, pra gente entender qual é o estilo que melhor vai se adequar a ele. Porque aí é que eu acho legal a ferramenta, né, cara? Porque você pega essa ferramenta, cara, legal. Eu tenho tudo isso, entendi o que o cliente passou, eu tenho todo o meu processo de criação, desenho isso, coloco na ferramenta, tenho uma foto fidedigna de como vai ficar e passo lá. Seu Douglas, era isto mesmo que o senhor estava imaginando? É isso. Exatamente. Não é. Pô, tá exagerado. Ou não, eu quero mais, como você falou, mais max. Maximalista. É isso daí. Pô, quero... Tem o minimalista e tem o maximalista, que é o entendeu? exagero. Existe. Então, assim, acho que é legal a ferramenta, inclusive, para contribuir na decisão do cliente final, sim. antes de construir, né? Exato. Imagina você construir, você já deve ter passado por isso, de alguém, o cliente escolheu esse determinado revestimento, colocou lá, nossa, mas não era isso que eu tava imaginando na minha mente. Não, O render, brinco, ele chegou, a imagem realista, ele chegou para ajudar nesse quesito. Você vai ver uma parede completa de um revestimento. Às vezes a gente recebe isso aqui, gente. Olha o tamanho de uma amostra. Isso aqui é uma amostra de pedra. A pedra, principalmente as pedras naturais, elas são muito grandes. Isso aqui pode ser diferente em cada lugar, cada ambiente, cada pedra vem de uma pedreira que vem com mais manchada, menos manchada. Então não tem como você saber isso numa amostrinha pequena. Então a imagem realista ela chegou para isso, para ajudar o teu cliente. E traz Na isso, escolha. eu ia até falar que traz a visão do cliente, que é investimento e não despesa, né? Exatamente. Porque eu brinco com, que foi o caso do Carlos, mas na obra dele, ele escolheu uma tinta azul para a sala dele, para o paredão todo. Quando a gente pintou, ele chegou lá e falou, não era isso que eu queria. Porque ele viu no rótulo que era um azul, quando a gente pintou, ficou mais claro. Mas aí a gente tá falando de tinta, é outra história. A tinta, ela se propaga através da luz. Então, cada ambiente a tinta vai ter de formas diferentes. Eu tenho uma tinta na minha casa que eu sempre uso, que é a Rio Paine, que eu amo. Ela é em tons de verde, mas dependendo de onde ela esteja, ela fica parecendo cinza. Ela fica parecendo cinza. Então, depende do ambiente também. O render, ele também ajuda nisso. Você vê como é que vai ficar a iluminação. Tanto a iluminação quanto... Pra ver se aquela cor realmente É vai muito dar. mais cor. Cara, E assim, o cliente, ele acaba economizando em diversas formas, não só na questão de pedra, de revestimento, mas na questão da escolha de tinta também, porque ele vai comprar a tinta certa. Você economiza no tempo, de trabalho, material. Iluminação também, às vezes você, ai meu Deus, eu queria tanto um espelho orgânico pra minha casa, aí você compra. Quando você bota na sua casa, você diz, mas deu pra que isso, pelo amor de Deus, não gostei desse trambolho aqui. Nem cabe na minha casa, por exemplo, tem gente que nem mede, né? Já vai lá e compra. O render chegou pra isso, entendeu? A imagem Que realista interessante. chegou pra ajudar. Mas tem um detalhe aqui que eu não posso deixar passar. Que eu acho que é o que eu mais gosto de quando a gente traz
professores aqui pra gente fazer um bate-papo. É a riqueza das entrelinhas das mensagens que os professores nos passam. Porque assim, ó, nós estávamos falando de criatividade, e aí, se você olhar a criatividade na essência, ela é intuitiva, certo? Só que, qual foi a entrelinha da mensagem? Você pode treinar a criatividade. Você busca referências, e a prática de você buscar referências vai, de certa forma, destravar a sua criatividade. Porque você tem um monte de referências. Você vai fazer um projeto. Eu tenho esse canto aqui de 1 por 1, que o cara quer fazer, sei lá, X móvel. E aí você vai ter todas as referências de possibilidades naquele 1 por 1. E essas referências vai destravar a sua criatividade, vai destravar a sua intuição, obviamente, junto com a experiência do profissional, a experiência do cliente, aquele briefing, a experiência que o cliente quer com aquele ambiente, com aquele móvel, com o que ele pediu para o projeto, e você vai destravar a sua criatividade com prática, com determinação, com disciplina, buscando referências, Posso planejamento. trazer isso daí pro mundo- Isso é muito rico, mano. Posso trazer isso daí pro mundo real, né? Que a gente vê isso daí. Eu não vou falar o nome dos jogadores para não ter problema. Né? Não vou falar. Mas a gente tem um exemplo muito legal do que você está falando. A gente tem um jogador argentino, a gente tem um jogador português, a gente tem um jogador brasileiro. Se você olhar os três, eles têm qualidades, ou a entrega deles é muito parecida, de maneira diferente. Por quê? Você pega o argentino, ele tem um meio de campo entre habilidade nata que veio com ele versus algo que ele treinou ao longo do tempo. Certo? Eu pego o jogador português, você vê que na grande maioria do que ele tem, não estou falando que ele não tenha, tá? Habilidade nata. Mas você vê que ele treinou muito para chegar onde que ele está. E aí você pega um cara que ele tem, na essência dele, habilidade nata, você vê o resultado final. Né? Porque às vezes a pessoa tem a habilidade nata, que é a criatividade, que é o que a gente está falando aqui, que é um processo que a gente tem, mas ela não consegue ter um resultado bom. Porque às vezes não quer treinar. Às vezes não quer se desenvolver. Não Não busca quer buscar referências, outras referências. Exatamente. Entendeu? não se atualiza, não tá antenado. Mas é um cara que ele vai fazer o seguinte: se eu ver uma referência, bicho, eu vou pegar rapidinho, porque eu já tenho aquela habilidade nata. Enquanto os outros dois podem ter. É uma questão de se esforçar um pouco mais para conseguir desenvolver uma habilidade, né? Qualquer, seja ela qual for, né? Não falei nome dos jogadores. Passei. Não vai ter processo. Não vai ter processo. Eu adoro falar também que todo mundo nasce criativo. Toda criança é criativa, gente. Toda criança é criativa. Aí a gente tá lá na escola, desde pequenininho, a gente vai aprendendo. O céu tem que ser azul, a gente não pode pintar o céu de outra cor. A grama tem que ser verde, a gente não deixa. A escola tira a criatividade das crianças. Não só a escola, a sociedade, né? A gente vai ensinando a bloquear, né? E é natural, não. Porque aí você vem a questão da criança, né? Para você tirar a rebeldia da criança, você trava ela de uma certa. Você tem que travar, né? De uma certa maneira. E a criança, se você deixar muita trava, ela não consegue se desenvolver. Eu já senti muito isso porque, assim, a minha formação é de TI. E aí, quando você vem para construção de software, o usuário, ele pensa nesse raciocínio. A grama é verde, o céu é azul. Só que o construtor do software, não é grama verde e céu é azul. Eu posso fazer o que eu quiser, então eu tenho que me determinar. Entendeu? Aí eu vou lá e faço uma grama azul e falo, pô, mas você fez a grama azul, você não determinou que cor que era, eu achei melhor a azul. Mas todo mundo sabe que a grama é verde, mas aqui eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho essa liberdade, eu tenho a amplitude. É legal, cara, porque você pega e estudar e tem um filme legal pra caramba que é Ford versus Ferrari, né?
E o Ford foi um cara, uma referência na questão de mudança de revolução industrial, na questão da automação dos processos, de RH e assim vai, né? Mas ele tinha um limitador, que era justamente esse. Eu fazia a produção em série de um carro do mesmo jeito, com a mesma cor, para um público que o cara às vezes não quer aquilo. Hoje, quantas referências de cores de carro que a gente tem? Várias. Nossa, hoje. Né? Quantas customizações que a gente pode, dependendo da marca, fazer com o veículo, né? Então, assim, é legal isso, a gente perceber que, e o que você falou é muito legal, Andressa, que é justamente isso. Por que é que a gente trava? A gente trava nessas coisas. Por que aqui em São Paulo tem que trabalhar com tons mais frios? Né? Exatamente. Por quê? E aí é o porquê que é o legal da gente entender, né? Para poder trabalhar de maneira diferente. E o porquê também é a solução, né? É. Porque, meu, por que aqui só tem cinza? Vou buscar um entendimento do porquê e vou buscar o porquê que eu não posso usar o outro. Por que eu não posso usar o azul? Por que eu não posso usar o rosa? Às vezes, a referência do cinza vem de tempos atrás, mas não porque era bom. Simplesmente porque, foi vindo assim, foi vindo assim, foi vindo assim. E se manteve. Não sei, só sei que foi assim, né? Entendeu? Às vezes é isso. O porquê que eu não posso usar o colorido, falta às vezes. E aí a referência é o cinza, porque sempre veio assim. É porque tem muita gente que tem medo de usar o colorido também. Porque é difícil você usar o colorido e você deixar o ambiente também legal e bonito. Porque é assim, é fácil a gente chegar num colorido brega hoje. Se a gente exagerar muito do ponto. Então, eu acho que as pessoas têm mais dificuldade também de usar as cores e o colorido com medo disso. De, não vou testar. Não tenho medo, senão vai ficar brega. Então, eu acho que vai meio por esse lado também. Você consegue sentir, analisar o quanto que as pessoas hoje travam o desejo da sua experiência baseado num senso comum? Tipo, por exemplo, eu gosto do colorido. E aí eu quero a minha casa o colorido brega, mas é isso que eu gosto. Só que aí eu vejo que assim, mas o colorido brega do jeito que eu gosto não é o que se usa. E eu vejo na revista, eu vejo na novela, eu vejo não sei aonde, que, não é assim. Então, putz, eu vou fazer do jeito que é o correto, do jeito que é o mais, vamos dizer assim, tradicional. Mas não é o que eu gosto, mas eu vou fazer porque, né, senão vai ficar brega, todo mundo vai ficar falando na minha orelha, enfim. Você sente essa trava? Você consegue sentir? Você tem essa... Dos clientes que chegam em mim, não. Eu acho que hoje a gente consegue mexer no colorido assim, porque a gente tem uma coisa que se chama roda das cores, né? Então é fácil a gente entender quais são as cores que realmente combinam e quais são as cores que nada a ver. Então, quando, por exemplo, você me contratando e perguntando, Andressa, eu gosto de um colorido muito colorido. Eu vou nessa linha de, tá bom, vamos pro colorido e vamos entender qual é o colorido que você gosta nessas combinações aqui. Eu vou entregar as combinações que funcionam na tua residência. Porque senão você não precisaria me contratar, por exemplo. Então, eu acho que a minha função é você me dizer, eu gosto de colorido, e eu te dizer qual o tipo de colorido que você vai usar. Sim, a tonalidade Que também, fique bom. né? Mas chega até você essa solicitação? Muito colorido nem ainda chega? não. Muito colorido não. Não digo nem com relação só ao colorido. Mas assim, a solicitação de você sentir que a pessoa quer alguma coisa, mas ela acaba levando o projeto para o outro lado. Que ela quer alguma coisa brega? Não somente brega. Não, de repente a pessoa tem... Eu entendi que o Dudu tá Não falando. somente brega. De repente a pessoa ela tem medo de ser mais ousada.
Então, no nesse medo, sentido. ele dá a escolha de ser mais ousado. Nesse sentido. Não vamos Dela, no dela, extremo. dela não olhar pro desejo dela É nisso que chega, e é ir nisso pro que a gente que é o chega na tradicional. imagem realista e no render. Porque se ela fala pra mim, ó, eu gosto disso, mas eu tenho medo, então tá, vamos ver uma foto antes de executar. Você não vai gastar dinheiro renderizando. Que nem, claro que A vai foto gastar traz dinheiro me a- contratando, mas A você não sensação vai... da experiência antes Mas- de ver o real. Né? Exato, mas você não vai gastar dinheiro, você não vai comprar milhões de tintas pra chegar no momento e não dar certo. Você vai ver antes. Então, acho que no meu caso, eu testo antes com os meus clientes, quando eles chegam com esse medo, assim. Que nem eu tava falando aqui antes de começar o podcast de uma amiga minha. Acho que, na verdade, gente, eu esqueço às vezes as coisas, tá? Nem sei se eu falei já isso. Mas uma amiga minha tava fazendo um projeto, que ela pediu um projeto mais sem cores, pediu o banheiro colorido. A gente foi testar as cores. A gente testou verde, rosa, a gente testou umas cores. Ficou no rosa, ficou lindo, inclusive. Tem Mas toda até teto. eu acredito que no teu caso, os clientes quando te procuram já estão nessa linha já de ser usado. Eu acho que os clientes, quando eles procuram, me acham, principalmente pelo Instagram, eles sabem. Eles já vão nessa linha já. É justamente por isso que eu falo, posta, faz projeto de estudo, mesmo que você ainda não tenha clientes. Uhum. Porque você fazendo projetos de estudo nos softwares e mostrando qual é o teu estilo de projeto, quantos clientes que chegarem no teu Instagram, ele vai te contratar pelo teu estilo de Isso. projeto. Tem uma Que identificação. tá ali, ele vai Uhum. se identificar com você. E é que nem eu tava falando também que ele colocou o meu Instagram, o boyzinho colocou meu Instagram no grupo lá que muita gente mandou grupos de arquiteto, Instagram de arquiteto. E o meu se destacou por essa minha cliente. Por quê? Porque ela entrou, eu ainda não tinha nenhum projeto executado, mas eu tava cheia de render, que ela achava até que era foto. Ela não sabia que era imagem realista, ela não sabia que eu Pensou que nunca era tinha... foto da obra Ela pronta, pensou né? que era foto de obra pronta e me contratou. Foi lá, a gente fez, ela amou a obra dela. Então, a imagem realista, ela abre possibilidade para quem está começando. Então, eu sou apaixonada por imagem realista por conta disso. Eu sou apaixonada por dar aula e ser professora por conta disso. Porque eu recebo muito depoimento de gente que estava perdida na profissão. Eu recebo depoimento quase todo dia de uma aluna que fala: meu Deus, Andressa, graças a Deus eu te encontrei na tua vida, eu rezo por você todos os dias. Porque eu tô conseguindo me destacar aqui na minha área. Porque eu tô fazendo um projeto, começou com render e agora ela tá vendendo realmente projetos. Então, eu sou muito realizada em relação a isso. E eu falo muito bem do render por conta disso. Porque ele Sim. salva vidas. Não, exato. E até trazendo um pouco até pro lado da educação, assim. Hoje, com o avanço da tecnologia, é indiscutível, né? Todos os softwares que a gente tem de arquitetura, né? É indiscutível. Agora, voltando para o curso de arquitetura, os 5 anos de faculdade. Você acha que esses 5 anos, eles estão acompanhando a tecnologia? Não. O software, não? Você acha que ainda falta muita Tá coisa? muito defasado. Eita. Faculdade está muito defasada. Faculdade precisa se atualizar, investir? não tem matéria de software, gente, 3D. Como é que uma faculdade de arquitetura não tem uma matéria de software 3D? Exato. Quando eu fiz a Que eu tô entendendo que é o carro-chefe Exatamente. na prática do mercado. Hoje, se você pegar qualquer construtora, qualquer coisa de arquitetura, o que é que eles vão buscar em um estagiário? Eles vão buscar alguém que faça imagem em 3D, porque eles vão ver que eles vão ganhar, eles vão lucrar com aquilo. Ninguém vai contratar alguém para dar prejuízo, né? Começa por aí, a gente está falando de empresas, de negócios, né? Então, a faculdade, ela não ensina isso. Eu não vou contratar você que não faz nem imagem realista. Enfim, tá defasada a faculdade por conta disso. Eu acho que deveria já ter, pelo menos, um curso de verão, alguma coisa assim de faculdade que faça as pessoas correrem mais atrás de software. Por isso que a maioria dos meus alunos são recém-formados, que nunca mexeram no software, que estão se formando agora, não tem cliente, tá buscando postar no Instagram, mas não tem nem o que postar no Instagram, porque não tem projeto pronto, e tá buscando aprender imagem realista para pelo menos ir atrás ali de se destacar na profissão. Então,
Tá Como que é o defasagem, perfil verdade. desses alunos que você tem? Falou que você tem um deles, é o perfil de aluno mais recente, né? Sai da faculdade. Mas você consegue identificar como que é o perfil geral do teu público? Tá. Existem dois perfis. Esse que acabou de sair da faculdade e quer se destacar na profissão por conta de não ter projeto ainda, de não ter tido experiência, por exemplo, em estágios. Acontece isso. E tem também aquele público que é um arquiteta ou uma designer de interiores. Tem muito design de interiores no meu curso. Que já é formada há algum tempo, 5, 10 anos, 15 anos até. Eu tenho alunas de 60 anos, gente. Puta, que legal. Que Logo, logo tá eu chego lá. E não falta muita coisa, não. Que tá querendo voltar, que tá querendo se especializar, atualizar. se atualizar e entra no curso buscando isso, buscando E que atualizar. tem bagagem, né? E que tem bagagem. Tem bagagem, tem experiência. Olha que legal isso daí, né? Você pega a tecnologia com a experiência. Deve Eu ser- adoro falar que o meu grupo, o grupo do meu curso, ele é magnífico, ele vale muita grana, porque o que tem ali de gente trocando em relação a isso, às vezes tem gente que entra lá, ai gente, eu tô precisando de alguém eu tô precisando de alguém que faça medição no Rio de Janeiro pra mim. Tem lá alguém que vai poder fazer uma medição pra ela. Então, assim, existe um network também dentro Legal. do grupo dessas arquitetas recém-formadas e arquitetas que já estão há algum tempo no mercado e a gente vai conversando lá dentro. Você acha que esta ferramenta e o que você entrega para os clientes e a proposta para você, claro, formar alunos, mas vamos imaginar cliente, o público que vai consumir isso. Você acha que ele está popularizado ou falta muita coisa ainda para que as pessoas consigam comprar o resultado final de uma maneira mais completa? O que você acha? Falta Eu muita acho que o coisa? cliente hoje que investe em um projeto de interiores, ele quer ver render. 100%. Eu acho que eu não vi nenhum que não queira ver um render Sim. antes da Já execução. contrata pensando em Eu acho ver- eu acho que é assim, pelo menos os que chegam em mim e os que chegam nas minhas alunas. Então, assim, eu acho que tá cada vez mais popular isso aí do render, porque não existe mais entregar projeto de interior. Mesmo que você tenha um render meia boca, um render que não seja muito realista, mas o cliente ele precisa ver ali alguma coisa. Até negócio de condomínio. Não tem regra, a gente precisa colocar uma fachada na porta do condomínio e entregar. Tem condomínio lá em Taubaté que é assim, pra dar entrada no condomínio, a gente precisa entregar um render da fachada. Eles precisam ver como é que vai ficar. Sim. Então, isso de imagem realista só tem a crescer. Isso aí tá no início, eu acho. Eu acho que tá no início ainda. Acho que ainda vai crescer muito. Fica até a dica, né, pra Tem quem tá gente ganhando assistindo, muito né, pra quem dinheiro tá com isso. recém-formado, está estudando para se atualizar. Tem que se atualizar, tem que estar por dentro de tudo, porque, pelo que eu entendi, a pessoa faz da faculdade e sai, parece que ela vai atrás de estágio ou de algum emprego, e Precisa o disso. mínimo que a empresa vai pedir é Revit, pelo que eu entendi, é o mínimo, né? E aí do Revit você tem o SketchUp, você tem todos esses outros programas. Então são muitos softwares, então são muitas atualizações. A tecnologia tá rápido. Precisa estar se atualizando. Eu vejo até uma melhoria no quanto a mudança de paradigma do mercado é necessária. Por quê? Porque esses softwares, eles trazem uma proximidade muito maior, uma clareza muito maior para o usuário final da experiência que ele vai ter do projeto dele. E a mudança de paradigma é que a gente fala aqui muitas vezes, a gente já trouxe outros arquitetos aqui, que é eu priorizar a minha experiência quando eu vou fazer o projeto. Não é o projeto do quanto eu tenho de financeiro para investir, e sim qual a experiência que eu quero. E eu acho que esse software ele traz muito essa clareza do quanto eu vou ser assertivo na experiência que eu quero com esse projeto, porque o software vai trazer uma clareza muito maior. Você vê que é assim, ó, e não é uma questão de defasagem, não. É uma questão de evolução. Né? Sim. Como a Andressa estava falando aqui, pô, eu fiz a faculdade, eu tinha que desenhar em prancheta,
né? Tinha que Eu sou formada há fazer, 5 anos sim. só, tem pouco Maquete. tempo. né? Entendeu? E a gente tá falando de uma ferramenta que é super necessária para a profissão e que ainda se tem um caminho, um campo muito grande para desbravar, sendo que se já tem outras tecnologias que já tá aí, que a gente ainda Sim. não. Porque daqui, para você passar para um projeto 3D, o que eu digo, Realidade virtual. realidade Sim. virtual, Que usa o o óculos. metaverso, Você fazer um Isso tour já na tem sua, na isso, sua, né? no seu Holograma. projeto, na sua casa. entendeu? Então, este daqui, eu imagino assim, no mínimo, você precisa deste. Para estar preparado para aquilo que já existe E o que vai vir? e que aqui a gente nem imagina, né? Ah, que não tem aqui, tem, mas aí você vai pegar uma segmentação muito específica para quem pode, quem quer trabalhar com isso mesmo. Mas Mas eu o sempre universo penso, também. eu sempre penso na popularidade disso, de deixar isso mais acessível para o consumidor final, né? Porque na grande maioria o consumidor final, primeiro, não contrata nem o profissional que é o de design interior, às vezes confunde Nem de várias engenheiro, coisas. nem nada. Ele só vai Não no pedreiro e contrata faz um o projeto. engenheiro, né? E às vezes nem faz isso, às vezes faz com a própria cabeça, né? Inventa lá uma foto qualquer e faz. Então, primeira coisa é valorizar a profissão. Segunda coisa, a profissão se autovalorizar com desenvolvimento de ferramentas. E a terceira é como que eu vou deixar isso mais viável para a população, para que elas conheçam, né? Mais acessível, digamos assim. Você enxerga assim também? Inclusive, que você estava falando agora de realidade virtual. O software hoje eu consigo fazer uma imagem 360. Eu tenho um Olha óculos. que bacana. Aí, que legal. Então a gente consegue É um colocar complemento também do o render. óculos dentro do render. Eu já levei para alguns clientes meus, eles ficam vidrados. Assim, a gente vai para o apartamento ainda está em construção. Eu coloco ali no meio da sala, ele coloca o óculos, ele consegue virar e ver o apartamento como Mas vai é ficar. um experiência. software diferente do Não, render. é o o V-Ray. Igual. O V-Ray faz isso. O V-Ray faz isso. Então já está, a realidade virtual já existe nesse software. Em termos de acessibilidade, eu acho que que eles ainda gastam muito dinheiro à toa nessas construções. Você sabe disso que você está na parte de obra. Eu não estou muito nessa parte de obra. Mas se a gente faz um projeto e a gente faz toda a análise antes do projeto, quanto que vai gastar, porque é tudo certinho, né? Quando sai ali na imagem, a gente sabe a quantidade de material que vai gastar, qual a tinta que você vai gastar. Então, você já começa a obra redondinho. Você não vai ficar pensando ainda no que você vai colocar. Previsibilidade é muito maior. Exatamente. Então, eu acho que você acaba economizando. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo e a gente acabou de falar aqui. Povo, eu peguei, assim, tinha uma ideia do tom de azul que eu queria lá para minha sala. Só que eu não tinha essa ferramenta, né? Então, comprei uma lata de tinta. Hoje, uma lata de tinta colorida, uma marca boa, você vai gastar em uns 400 aqui. uns 400, 500 conto. Você Né? poderia ter comprado a teste. Não é. Mas Tem 50 também. ml. Mas eu tô falando o que acontece na prática do dia a dia. Isso acontece com a grande maioria das pessoas que não tem, no caso, um projeto muito bem desenhado, né? O meu foi assim, eu tinha uns desenhos meio que na cabeça e fui fazendo, mas para mim custou, porque aquela lata de tinta não era a cor que eu precisava, perdi a lata de tinta, tive que comprar uma outra, aí sim fui para esse caminho, aí achei o tom correto, o mais próximo do que eu imaginava, e ponto. Mas só que nessa brincadeira do dia a dia, numa obra qualquer, se você não for usar o branco, que o branco você sabe que vai ficar, você corre esse risco. Uma lata de tinta branca não custa menos do que R$200 hoje. Né? Então essas ferramentas são importantes para a gente ter essa visibilidade, que não é só para eu ver o projeto, ou achar que vai ficar legal, ou porque isso não. Investimento. É investimento e economia. E se você vê um projeto, não chega às vezes nem a 15% de uma obra total. Quando chega para mim cliente, porque às vezes aparece, né, cliente? Ai, meu Deus, mas eu não... Tem como fazer mais baratinho o projeto? Eu não tenho condição de pagar seu projeto. Eu fiz, mas se você não tem condição de pagar o Não meu vai projeto, conseguir. não faz obra. Nem começa a sua obra. Nem começa a obra, porque o que vai surgir aí e o que você vai gastar de não ter um arquiteta pensando nos Vou ter um mínimos detalhes projeto, né? de tinta a mais, de revestimento às vezes que falta na parte de cálculo.
de revestimento que foi assentado errado, porque a arquiteta não estava ali para fazer uma paginação de piso. Porque quantas vezes a paginação de piso, para quem não sabe o que é paginação de piso, quando a gente coloca o revestimento no apartamento, qual que é a maioria dos pedreiros fazem? Começa do início ali da porta, né? De entrada. Tem apartamento que se eu começo a paginação de piso na porta, quando chega no corredor, o piso vai ficar pela metade. O teu apartamento vai parecer menor. Então, qual é? Começar a paginação de piso ali, no ambiente que está no meio. Então, não é só isso. Fiz um apartamento que eu vi que o sofá, melhor layout era o sofá no meio da sala, com um móvel atrás. Tá, mas não tinha tomada por perto. O que é que a gente precisa de um sofá? A gente precisa de tomada por perto. Tomada de piso. Isso a gente fez na obra. Se ele fosse fazer depois, imagina, quebrar um piso e colocar uma tomada. Então, se a gente pensa tudo isso antes, a gente, nesse outro apartamento que eu fui fazer, a gente pensou no cooktop na ilha, porque fica melhor na parte de manusear na cozinha, porque a cozinha era muito pequena, colocasse pia e cooktop, não ia sobrar nada de bancada. Sim. Vamos colocar na ilha. Tava ainda na construção, a própria construtora pegou o ponto de gás, colocou na ilha. Se fosse fazer isso quando entregasse o apartamento. Isso tudo, os clientes eles só têm acesso se ele faz o projeto antes comigo. E eles não percebem isso. Às vezes procura quando o apartamento já tá pronto, perde muita grana. É que aí nós estamos falando de uma outra mudança de paradigma também, né? Sim. A gente fala direto isso. Que é, eu não vou planejar porque eu vou gastar e eu não tenho grana para fazer o planejamento. Só que a mudança do paradigma é, se eu planejar, eu não vou ter gasto extra, eu vou economizar. No final das contas. No final das contas, Exatamente. Mas dá para desvincular, por exemplo, tô pensando no consumidor final, tá? Mas eu não tô pensando nos alunos. Mas dá para desvincular, eu contrato a Andressa para me apresentar um desenho, né? Então eu vou ter visibilidade do meu projeto. Só que eu não tenho o valor para investir na Andressa profissional que vai acompanhar a minha obra. Existe essa desvinculação? Sim, existe. contratar só o desenho. Exatamente, contratar só o projeto. Aí você não contrata assessoria, por exemplo, você não contrata visita em obra, porque isso também é um custo a mais. Existe a possibilidade de você me contratar e dizer, Andressa, eu quero investir, vamos fazer um projeto, vamos. Quero investir em você, mas eu não tenho dinheiro não tenho dinheiro, não tenho condições agora de investir tudo. O que é que eu faço? Eu aumento também a possibilidade de dividir. Tudo bem, eu gosto de dividir mais para os meus clientes. Eu faço, tudo bem, então vamos fazer um projeto só com 3D, às vezes sem a imagem realista, às vezes só o 3D para a gente poder visualizar pelo menos. Existe a possibilidade, fica mais barato também. Então isso eu sinto muito de cada cliente. Chega um cliente para mim que demonstra o que quer fazer comigo, mas que eu percebo também que, poxa, eu quero fazer com ela, mas não tenho muito, mas pelo menos conversa comigo, a gente arruma um jeito. Não, legal. Entendeu? Legal. Eu acho que o importante é eu ver que é um cliente que quer a Sim. minha arquitetura. Porque existem muitos clientes também que vão aí atrás de preço, né? Fazem leilão de preço com um monte de arquiteto. A gente que tá no dia a dia, eu sei como que é. Exatamente. E Aí é é aquele diferente. que dá mais Mas, merda no dia a dia, né? O resultado final é uma M, com certeza. Mas geralmente é o cara que é o que mais precisa mudar o paradigma, porque ele não tá pensando na experiência que ele quer, e sim o quanto ele vai gastar, e ele não tá pensando que se ele planejar, ele vai economizar. Geralmente o perfil é esse aí. São várias mudanças. O Instagram ele tá aí pra isso, eu acho. Pra gente tentar educar cada vez mais os clientes. Sem dúvida. E é isso. A gente tem um exemplo aí, acho que o Dan, né, que tá mais envolvido, mas é uma obra que a gente estava fazendo, né? E que o contratante resolveu dar o que a gente chama de bypass, né? Então ele contratou a empresa para realizar o projeto, né? Junto com a arquitetura, nossa parte é civil. Só que ele resolveu, de maneira indireta, tentar contratar os profissionais que são contratados e trabalham para a construtora, né? Só que nesse desenho ele não entende que um projeto do tamanho, aí que você estava falando, Dudu,
É uma bíblia de uma house, entendeu? Cara, para uma casa daquele, esta economia, ele não entende às vezes, e nada contra que o profissional que está lá na outra ponta, ele talvez não consiga ter a técnica e o profissionalismo de entender uma planta, de saber o que está lá. Ele sabe, se eu olhar uma planta, onde que fica a tomada? Para mim, a tomada coloca no teto, entendeu? Mas acontece. Então, às vezes, essa economia para uma coisa que é grandiosa acaba dando errado, né? Então, com certeza dá uma M em algum momento. Assim. Com certeza. É ou não é, seu Denis? Ah, eu sei. Não vou nem comentar muito essa coisa, porque é outro podcast. É. Só de BO de obra. Mais uma vez, né, Edu? É isso. Tá passando rápido, né? Caraca. Papo bom é assim. Eu falei, eu adoro quando a gente traz professor. Você gosta, né? Passou, nem vi também. Pô, Verdade, fazia tempo que não vi um professor. É. muito bom. Mas já que você tá com a palavra, começa você as considerações finais. Meu, tem nem o que falar, primeiramente, agradecer a disponibilidade. Sei que não é fácil chegar aqui, é uma caminhada, mas Tava obrigado. Eu acho que você deixou bastante mensagem importante para quem está assistindo, principalmente para quem é recém-formado, ou para quem está estudando, ou pensa em fazer arquitetura e design de interiores. Eu acho que é importantíssimo sempre estar se atualizando, fazer curso, saber o que está acontecendo no mercado, para não ficar para trás. Porque tá aqui a tecnologia, software, no meu dia a dia eu vejo isso, tanto na parte da construção civil, da engenharia civil, né, quanto da arquitetura, eu vejo a necessidade disso. Então acho que foi essa mensagem riquíssima que passou aqui para as pessoas que estão assistindo e até para os clientes também, né, que tem pessoas que assistem que são clientes finais, né, para ter um entendimento da necessidade, da importância das ferramentas, do profissional e que é investimento. Então acho que foi uma mensagem muito importante. Desejo todo o sucesso do mundo para você, muita luz e obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada a vocês por esse momento, por essa conversa. Eu adoro conversar sobre isso. É uma área que eu sou realmente apaixonada. A gente poderia ficar aqui a noite todinha falando, só discutindo sobre clientes, sobre projetos, sobre os meus alunos também, que a gente poderia conversar. E eu queria deixar também uma mensagem para quem está assistindo a gente, quem é recém-formado. Eu queria dizer para não desistir, que isso foi uma coisa que teve uma frase que sempre me levou do início, quando eu comecei a aparecer no Instagram. Eu quero saber o que vai acontecer se eu não desistir. O que será que vai acontecer se eu não desistir? Isso me leva até hoje, porque eu ainda quero saber o que vai acontecer, eu ainda quero saber, porque eu ainda tô no caminho. Então, começa. Eu comecei com o que eu tinha, meu computador, que não tinha, passava 7 horas renderizando, mas juntei meu dinheiro, comprei meu notebook, virei professora também, agora já tenho os meus projetos. Hoje eu nem faço mais captação de cliente pelo Instagram, faço captação de cliente no boca a boca já, porque nem no Instagram ele tá voltado mesmo para a área de ensino. Então, tem muita gente que fala, meu Deus, o mercado está saturado. O mercado não está saturado. Tem muita gente ruim trabalhando ainda. Tem muito render meia boca por aí. Do profissional ruim. Do profissional bom. Exatamente. Só que eu acho que a gente tem que buscar se profissionalizar mesmo. Entender das coisas. Ser humilde também para dizer, poxa, eu não entendo sobre isso. E aí, o que é que acontece? Vai conversar com alguém que entende. Ah, acabei de me formar, não entendo disso. Vai conversar com o professor, vai conversar com alguém que está na área. Porque eu acho que é importante a gente procurar saber das coisas. Uma coisa que me trouxe também até aqui é porque eu sou curiosa. Eu ia modelando as coisas lá no SketchUp e ficava, mas será que eu consigo fazer isso na vida real? Será que isso aqui é possível? O que é que eu ia fazer? Eu ia atrás de uma amiga que trabalhava em loja de planejado. Tem como fazer um móvel desse jeito? Ela me explicava. Tudo bem. E para precisar colocar esse móvel na casa de um cliente, o que é que eu preciso especificar? Ela me mostrava. Porque eu fui curiosa, fui pesquisando, eu fui entendendo. E aí hoje eu já tenho uma capacidade mais técnica de entender o que é que funciona e o que é que não funciona. Mas precisou de um caminho. Eu precisei fazer alguns projetos. Meu primeiro projeto não foi o melhor de todos. Inclusive, meu primeiro projeto de um apartamento completo foi na Chácara Clabin, aqui em São Paulo. A distância, tá vendo? De um apartamento. Meu primeiro projeto completo foi um desses. E eu fiz morrendo de medo, achando que ia dar muita merda esse projeto, mas não deu tudo certo. Então, assim, começa com o que tiver.
Porque é o mais importante. A gente adquire experiência através do tempo. Não é assim, acabei de me formar, vou ter experiência. Não tem como. Então, assim, não tenho experiência, acabei de me formar, vai comprar um curso, vai conversar com alguém que tem experiência. Compra experiência, né? Compra experiência e tempo, que é mais fácil de chegar lá desse jeito. E é isso. Bom, Andressa, obrigado pela sua contribuição, parabéns pela sua iniciativa, parabéns por ser essa profissional, né, tão jovem, né, empreendedora, né, na verdade, né, é muito legal, a gente gosta disso, né, Carlão? Não, todos nós aqui, né, a gente gosta desse tipo de conversar, né, de ter essa troca, então isso é muito, muito importante pra gente, muito importante, acho que com essa contribuição também. Então, ficamos muito felizes e sucesso para você. Obrigada. Sou eu? Sou eu? Chegou a sua hora. Não, cara, é assim. Acho que os meninos comentaram boa parte, mas o que eu enxergo em você, no pouco tempo que a gente conversou, que é legal pra caramba, e assim, às vezes a gente. É uma coisa tão simples, mas que às vezes você não encontra com tanta frequência ou facilidade. Puta, é ser apaixonado pelo que faz. Isso daí é um caramba. Então, assim. E o mais engraçado é que na realidade você ficou em dúvida ainda se você estava no caminho certo. Olha que negócio muito louco, cara. Né? Então, cara, essa paixão tua. Pô, você acaba contagiando qualquer um, né? Né? Você vê que transmite aquela energia, aquela coisa. Porra, meu, vai conhecer essa penga. Até eu tô querendo fazer esse curso. Eu acho que até dezembro ele vai ser. Não tem uma bolsa 100%? Depois Esse é o Carlos Clementino, marca esse nome. Ele vai aparecer lá. Ele vai. Eu tenho poucos homens no meu curso. Tem uns 3, eu acho, 2. Quebra esse paradigma. Não, comigo não tem tempo ruim, mas Tem 2 homens no meu curso. parabéns por essa energia, por essa paixão. Cara, eu só enxergo crescimento nisso, né? Crescimento no desenvolvimento de mais acessibilidade dessa ferramenta, de mais profissionais, de mais processos. Como os meninos colocaram aqui, desejo muito sucesso para você. E fiquei muito contente de conhecer isso, que para mim é totalmente inovador. Agora, tudo antes de passar para o senhor, vou falar o seguinte: senhores desligadores. É um momento. Sabe aqueles plantão da Globo quando Vocês, é a tela assim? Vamos prestar atenção. no episódio de hoje, escutaram muito falar do boyzinho. Boyzinho, né? E o boyzinho é o noivo da nossa excelentíssima Andressa, que estava escondido aqui. Ô, boyzinho, vem aqui só aparecer e mostrar a tua cara aí. Só pro pessoal te É conhecer. verdade, porque, ela citou. então eu coloco várias vezes pro boyzinho. Só aparece aqui, manda um tchau pro pessoal lá e... Que bom pra vocês aí. Esse é o E o famoso match do boyzinho. Tinder, eu tenho um print ainda do match, vai aparecer no telão do casamento. Primeiro, né? Conhecendo o boyzinho. E outro detalhe. Nesta mesa tem mais Carlos do que no Brasil inteiro por metro quadrado, que aqui tem 3. E os outros 2 vão mudar de nome também, que agora pode. Então tá tudo certo. Piada interna. Ainda tem um outro escondido ali, ó. Verdade. Tem outro Tem um outro ali, ó. Outro Carlos ali, ó. E você, Edu? Andressa, a sua frase vai muito de encontro com o principal agradecimento que eu queria fazer. Primeiro, né, gratidão pela sua disponibilidade. A gente conversou, ela aceitou, assim, de primeira e, vamos, super acessível. A gente grava em São Paulo, capital, ela tá em Taubaté. Não é uma coisa simples. Na vida corrida que todo mundo tem hoje. Então, assim, gratidão pela sua disponibilidade. Mas a gratidão especial é por você nunca desistir dos seus sonhos. Porque essa paixão que o Carlão falou, que é algo que é muito transparente em você, é isso que te move. Então, assim, a gratidão especial é por você nunca desistir dos seus sonhos. Uma outra gratidão muito especial, que eu faço sempre aos professores, pela coragem de transmitir conhecimento. Porque transmitir conhecimento é
é de outro mundo. É uma coisa muito especial, muito grandiosa. Porque você não se contenta em você fazer o seu. Você quer que o coletivo seja diferente. E a gente precisa ter exemplos assim, de que seja exemplo para aquela mudança que espera do todo, né, do coletivo. Então, muita gratidão a você pela sua disponibilidade e pela coragem de seguir seus sonhos e nunca desistir. É isso aí. Obrigada, gente. Exato. Adorei esse microfone aqui. Pra mim. Pra eu ficar fazendo podcast em casa. Tem gente que faz podcast de brincadeira? Eu vou fazer agora. Vou começar a fazer dessa Com vez. certeza vai ser muito rico. E a vocês que nos assistem, tá precisando de um projetinho? Quer saber como que ele vai ficar? Quer ter uma clareza maior da experiência que você vai ter com o seu projeto? Andressa. Vai estar aqui os contatos dela aqui na descrição. Todos os acessos dela. Curte, compartilha. Tem um amigo, tem uma tia, tem um primo que está precisando, gostaria. Vocês viram aí, não é difícil, não é caro. Muito pelo contrário, né? Você vai ter com esses projetos um poder muito maior de planejar e de economizar o dinheiro. Então, espero que vocês tenham gostado. E Não, primeiro... Momento Eita, a Carlos. câmera vai desligar. Aqui, cara, Desliga a A câmera. câmera vai desligar, verdade. porque hoje ele deu trabalho. Eu vou te falar uma coisa pra vocês. Hoje ele deu trabalho. Ele deu trabalho porque ele quer saber qual que vai ser o nome dele. Então a gente tá esperando o nome deles aí. Sugestores. Recebemos o primeiro nome. Carlos primeira Júnior. sugestão. É, o Tem um Juninho, monte de Juninho, coisa. mas aqui. Juninho. Depois de algumas sugestões, a gente vai colocar a enquete aí para qual nome que vai ser. A hora que a gente tiver 3 nomes aqui para criança. Outra coisa, não deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né? A Oió Construções e Reformas, que apoia a gente aqui desde o começo. E também a R1, que está com a gente. Então a gente não pode esquecer de quem, né? De quem está apoiando a gente com esse projeto, que é um projeto, a gente estava conversando nos bastidores, que a gente sofre bastante para manter, né? Então, obrigado nossos apoiadores. Deixa o Abraço, like Robson. aqui embaixo. Deixa o like aqui embaixo para ajudar. Exato. É isso. Valeu. Gratidão. Axé.